Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu vim resolver com você uma questão muito interessante que já caiu no Colégio Naval. É aquele tipo de questão que quando você começa a resolver, parece que você vai precisar de algum recurso muito sofisticado. Mas, olhando com cuidado e conhecendo bem as regras da divisão, você consegue simplificar e encurtar o caminho e encontrar aquele tipo de solução que parece mágica. Então vem comigo, vamos ver como é que a gente vai resolver isso? O enunciado diz o seguinte: determinar o menor número que dividido por 10, 16 e 24, respectivamente, deixa os restos 5, 11 e 19. Muito bem, pessoal, de antemão eu não faço a menor ideia de qual seja esse menor número que, quando eu divido por 10, deixa resto 5. Eu não sei que número é esse, mas eu vou simbolizá-lo pela letra N. Então, o N, quando eu divido por 10, ele deixa o resto 5. E quando ele é dividido por 16, ele deixa resto 11. E quando dividido por 24, ele deixa o resto 19. Então, essas são as informações dadas pelo enunciado e eu coloquei aqui matematicamente conforme o enunciado foi nos dando. Agora, a nossa tarefa é descobrir que número N é esse. De cara, o que é importante perceber? Há um padrão aqui, há um detalhe que está ocorrendo nas 3 divisões. Que detalhe é esse? É o detalhe de que faltam 5 unidades para o resto alcançar o divisor. Em todas as 3 divisões. Consegue perceber isso? Se eu somar 5 nesse resto, ele vira 10 igual ao divisor. Se eu somar 5 no 11, ele vira 16 igual ao divisor. Se eu somar 5 no 19, ele vira 24 igual a esse divisor. Então, gente, o que vai acontecer então? Se eu somar, se eu alterar esse resto, porque eu posso alterar, tá? Eu posso fazer essa alteração. Agora, para ela ficar válida, eu tenho que saber onde que eu vou compensar. Se eu acrescentar aqui 5 unidades e esse resto alcançar o mesmo valor do divisor, esse resto, na verdade, vai passar a ser 0. Porque se o resto for 10, 10 dividido por 10 deixa resto quanto? 0. Né? Então, quando eu acrescento 5 unidades, o resto se torna 0. Mas eu tenho que fazer a compensação. Onde que eu vou ter que somar essas 5 unidades que eu estou alterando o resto? Eu tenho que somar aqui no dividendo. Tá? Isso é uma propriedade da divisão, que quando você conhece, né, você pode utilizá-la quando necessário for. Então, isso vai acontecer em todos. Eu somo aqui, o resto se torna 0 e eu compenso no dividendo. Aqui é a mesma coisa. Compenso aqui. Agora, tudo mudou de figura. Eu tinha divisões desordenadas, agora eu tenho 3 divisões onde o resto é 0. O que isso significa? Significa que o n mais 5 é múltiplo de 10, é múltiplo de 16 e é múltiplo do 24 ao mesmo tempo. E já que eu quero descobrir o menor número em que isso acontece, na verdade, o n mais 5 vai ser o MMC desses 3 números. MMC de 10, 16 e do 24. Se eu achar o MMC do N mais 5, né? Se eu achar o MMC desses 3 números, eu acho o N mais 5. E se eu achar o N mais 5, eu consigo achar o N, que é o que a gente quer. Né? Então, esse caminho
dá bom, vamos continuar nele. Para a gente poder calcular esse MMC, é bom ter esses números todos na forma fatorada. Então, se eu fatorar o 10, eu vou ter 2 vezes 5, são os números primos da composição do 10. Se eu fatorar o 16, 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à quarta potência. Está feito aqui. Resta agora o 24. Se você quiser fazer aí, pegar um papel, um lápis, uma borracha, você pode colocar aí o 24, fazer aquela barrinha e fazer a fatoração, tá? Para a gente não perder muito tempo, eu já vou colocar logo direto aqui essa fatoração. 24 é 8 vezes 3. Só que 8, se eu fatorar, é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo. Por isso que eu escrevi aqui. Ok? Então, já tenho aqui os 3 números fatorados e então eu já posso calcular o meu MMC de 10, 16 e 24. Ok? Então, o MMC a gente calcula assim, pega todos os primos, né, os números primos que aparecem nas fatorações e escreve no cálculo do MMC, mas só escreve uma vez. Escreve todos que aparecem uma vez só. Então, tenho 2, tenho 3 e tenho 5. Coloco aqui 2, 3 e 5. Agora, eu vou olhar só os maiores expoentes e vou colocar aqui no cálculo. O maior expoente que o 2 tem é o 4. Então, vou colocar aqui. O 3, ele só aparece aqui e o 5 também só aparece aqui. Então, eles vão ficar do jeito que já estão. 2 elevado à quarta, a gente já sabe que é 16. Tá? Então, vou fazer 16 vezes 3 vezes 5. 16 vezes 3 dá 48. 48 vezes 5 dá 240. Ok? Então, o meu n mais 5 é igual a 240. Se eu jogar esse mais 5 para o outro lado, eu vou ficar com n igual a 240 menos 5. Que conclusão eu chego? O meu n vale 235. Então, acabei de alcançar o valor do n, que é o que eu estava procurando. Ok? Conseguiu entender o desenvolvimento? Ficou com dúvida? Escreve para mim nos comentários. Assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um abraço para você e bons estudos!